Olá, queridos, graça e paz a todos. Deus abençoe a todos ricamente, abundantemente. Passando aqui no grupo para deixar aqui uma rápida reflexão sobre a última lição aqui da nossa revista Bem-vindos à Nova Vida, que é a lição de número 13 para esse grupo seleto, maravilhoso, de pessoas que estão migrando, né, de outras denominações para a nossa denominação. É com muita alegria que a gente encerra esse ciclo, deixando agora à disposição dos amados irmãos nosso gabinete, nosso pastoreio, nossa amizade, o nosso carinho, para cuidar de vocês como ovelhas desse rebanho que o Senhor confiou nas nossas mãos, o qual vocês estão se inserindo nesse momento, né? Já vimos aí as lições da 8 até a lição 13, onde vocês conheceram a história da Nova Vida e como a Nova Vida lida com diversos temas, né, importantes. E hoje a gente chega ao final falando sobre um novo nível de envolvimento ministerial, sobre sua frutificação em sua igreja local. Certo que muitos de vocês que estão vindo aí de outra, né, dessas igrejas, já atuavam, eram pessoas ativas, pessoas com compromisso ministerial ali, e eu creio que foi o tempo de Deus usando vocês como instrumento maravilhoso ali nesse tempo, e aprove ao Senhor trazê-los para estar conosco. Para mim é um peso, né, no bom sentido, né, um pouco mais de peso sobre o meu ministério, porque vocês visitaram igrejas e visitaram alguns lugares, ou quem sabe nem visitaram, mas por uma informação conheceram, estiveram na nossa igreja e decidiram, orientados pelo Espírito Santo, é aqui que eu vou me tornar membro para dar continuidade à minha caminhada ministerial, e esse pastor será o meu pastor. Isso pesa muito mais a nossa responsabilidade, e é com muito temor e tremor que nós estamos nos colocando à disposição para ser o pastor de vocês nesses próximos anos de caminhada até o dia que o Senhor quiser. Então a nossa lição hoje fala sobre um novo nível de envolvimento ministerial, né? E a gente tem como texto áureo aqui na nossa revista Salmos 126:6, que diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes. E aí temos uma sugestão de leitura semanal de segunda a sábado, logo ao ladinho aí para você fazer uma boa devocional durante a semana. E todos os textos estão em Romanos capítulo 1 até o capítulo 6, um capítulo a cada dia. Vocês estarão estudando a palavra do Senhor. E o primeiro tópico da nossa lição é elevando o seu nível de comprometimento na igreja. Qual o seu nível de compromisso com sua igreja? Uma pergunta feita aqui, né? E termina com um conselho: não se permita jamais acomodar-se. Envolvimento nas equipes ministeriais da igreja é o próximo foco para nós agora, né? Aqui não se trata de um grupo de novos convertidos, mas de pessoas que estão vindo de outras igrejas. E lá, provavelmente, muitos de vocês já atuavam, já tinham ali um chamado ministerial. Se esse era o ministério que aquecia seu coração, que lhe motivava, que lhe dava uma disposição para fazer a obra do Senhor, continue. Quem sabe o Senhor te mandou para a nossa igreja para suprir necessidades nessas áreas na nossa igreja. Se não, entenda, se não, eu atuava lá, mas era uma necessidade da igreja, a igreja precisava, eu não gostava, mas fazia, porque estava fazendo para o Senhor. É hora de você, então, mudar. É hora de você pensar: não, essa área eu não me adaptava muito bem a ela, fazia só para ajudar mesmo, então agora eu quero ir para a área que eu me identifico mais.
e é aí que a gente vai usar você. Se não, com certeza você vai ser chamado a atuar na área de onde você já atuava. E entenda uma coisa, quem sabe essa sua vinda para a nossa igreja é para você desbloquear o próximo nível. Há quantos anos você atuava onde atuava? Você era o que era, fazia o que fazia. E quem sabe Deus está dando um start na próxima fase para você desbloquear o próximo nível e deslanchar um pouco mais aí na obra do Senhor. O segundo tópico é o seguinte: precisamos de você, pois você nos complementa. Todos nós temos algo a acrescentar a outras vidas, a fim de abençoá-las. Afinal de contas, temos talentos naturais que outros não têm, além de, no decorrer da nossa vida, temos adquirido habilidades em certas áreas que podem ajudar outras pessoas em seu crescimento e fortalecimento. Então, eu creio que você, além, de fazer o que faz, você pode desenvolver outras habilidades pelo aprendizado. Existem os dons naturais e existem aqueles que a gente desenvolve, ao longo da nossa vida. São características pessoais de cada um, e a gente não vai lutar contra isso, Tem gente que não tem realmente jeito com algumas áreas, da igreja. Por mais que a gente ache e puxe, busque, essa pessoa não tem habilidade com crianças, não tem habilidade com jovens, com adolescentes, com recepção, com portaria, com estacionamento, enfim. Não tem habilidade para lidar com o público, para evangelismo, para isso ou para aquilo. Mas pode aprender. O ser humano, ele aprende qualquer coisa. Inclusive até o que não presta, o ser humano aprende. Então veja como é a capacidade humana de aprender, Ninguém nasce mal ou bom, nós simplesmente nascemos. Com um detalhe importante, todos nós com o pecado original, com essa origem adâmica na nossa vida. Mas a gente tem algumas questões que é da nossa personalidade, que é do temperamento de cada um, e outras são habilidades que, estimulados a elas, nós aprendemos a lidar com elas, e você pode aprender, tá certo? Aqui nós temos o texto de 1 Coríntios 12, de 4 a 7 e 11 e 14, 12, que fala dos dons, dos diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então entenda, o seu dom, o seu talento, o seu chamado tem um fim proveitoso. É o crescimento da igreja, o fortalecimento da igreja, o desenvolvimento da igreja. Então, e o Espírito é o mesmo que opera em todos, E ele distribui a cada um individualmente conforme ele quer. Então entenda, no final de tudo, é o que o Espírito Santo quer, é o que ele quer. Ele é o Senhor, ele é o dono, ele é o que manda e desmanda. Então, se ele quiser, vai rolar, vai acontecer. Você vai ser essa fonte de bênção que nós usaremos para a glória de Deus, E, por fim, aqui desse tópico 2, primeira carta de Pedro 4,10, que diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Administrar bem. E para isso você precisa treinar, precisa se dedicar, precisa estudar, precisa se envolver. Pessoal, eu sempre faço uma pergunta aos nossos liderados, aos nossos trabalhadores, ao pessoal da nossa obra. O quanto você investe por ano no seu chamado? O quanto você investe por dia no seu chamado? Investimento financeiro, investimento intelectual, investimento emocional, naquilo que o Senhor te chamou para fazer, não é? Vamos lá, vamos aqui só chutar, Se você é uma pessoa da área da música, o quanto você investe
em música na sua vida, né? No desenvolvimento, no aprendizado, no crescimento, no desenvolvimento desse dom, que ele pode ser natural, mas ele chega um tempo que ele estagna, ele para, e você precisa investir para melhorar. Quando você investe em leitura sobre o assunto, quando você investe em curso, quando você investe em material mesmo físico, palpável, acessível, para melhorar o seu dom, melhorar o seu chamado. Você é uma pessoa da palavra, uma pessoa que ama a palavra de Deus, gosta de ministrar, pregar. Quando você investe nisso, de conhecimento, né, para não ligar o achômetro na hora de uma mensagem e pregar o que eu acho. Não, o que a Bíblia diz, o que eu aprendi, o que eu pesquisei, encontrei, enfim. Você gosta de cantar, o quanto você investe no seu ministério, com sua voz, como você cuida da sua voz. Você grita, você esganiça, você toma gelado, você não cuida das suas cordas vocais, qual o cuidado que você tem com essa ferramenta que Deus te deu e usa para desenvolver seu dom, desenvolver o seu talento. Então é importante você investir para servir cada vez melhor. E veja que o texto diz, não é seja servido, não, o texto diz sirvam. É uma reciprocidade uns aos outros. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu do Senhor. Então aí já nos dá uma outra ideia de pessoas tentando fazer o que não foi chamado, o dom que não tem. Eu sempre falo que às vezes a gente fica numa saia justa, né? Uma pessoa pede para fazer parte do ministério de louvor e você permite. Depois você fica sem jeito de tirar, quando você vê que a pessoa não tem aquele chamado. Ela desafina, ela não se aplica, ela não tem, enfim, não é o chamado dela. Ela vai ser muito mais útil em qualquer outra área da igreja e não na da música. Outro quer ser um recepcionista, mas ele não tem a menor habilidade para isso e nem está interessado em desenvolver isso. Então ele tá tentando se encaixar num lugar que ele não consegue se encaixar. Não tem o formato daquele lugar. Como você pegar um daqueles jogos educativos, né? E você tentar ensinar a criança a colocar o quadradinho no quadradinho, o triângulo no triângulo, a estrela na estrela, o retângulo no retângulo. Então, assim, as figuras correspondentes, né, que se encaixam. Você tenta encaixar um quadrado num triângulo, não vai encaixar. Então, a pessoa tem que ter também esse bom senso e ela mesma entender, não, aqui eu não estou desenvolvendo bem, eu vou desenvolver muito melhor em outra área e vai ser muito mais bênção para a minha igreja, né, para o meu ministério. O terceiro ponto, sirva com alegria, né? Tem um jeito de servir. Servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, verso 2. Não sirva de mau humor, sirva com alegria, sirva com disposição. Deixa eu dizer uma coisa importante para você, querido, no que tange a ministério. Eu estou no ministério há 30 e poucos anos, servindo ao Senhor no ministério, como pastor. Antes disso, eu servia como membro de igreja e cresci na igreja e tal. E uma coisa que eu aprendi, terão dias que nós vamos só cumprir tabela, nós vamos só cumprir um expediente. É o meu dia de tocar, é o meu dia de cantar, é o meu dia de pregar, é o meu dia de estar, então eu vou estar. Mas o dia que isso acontecer na sua vida, vá a si mesmo. Eu vou só por ir, mas não demonstre que você está fazendo aquilo de má vontade. Peça ao Espírito Santo que lhe dê essa unção. E sabe de uma coisa, querido? Muitas vezes nós vamos pro trabalho assim. E quando a gente começa a servir, tudo muda na nossa vida e a gente sai de lá com uma alegria imensa no coração por ter servido mais uma vez ao Senhor. O tópico 4 fala sobre servir com o coração. Então, é servir com alegria e servir com o coração. O segredo do serviço na obra de Deus não está somente, ainda que seja de grande importância, em nossas habilidades, mas em nosso interior, não é? Então, nós lidamos com várias pessoas e nem sempre somos valorizados por elas, mas ainda assim devemos servir de todo o coração, pelo amor que nos move, pelo
entendimento que, através do serviço aos nossos irmãos, estamos servindo a Cristo. Colossenses 3, 23 a 24 diz, olha, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então sirvam de coração. E cuidado com o coração, porque é dele que procede todas as saídas para a vida. Nós fizemos uma série de mensagens um tempo atrás na nossa igreja sobre guardar o que verdadeiramente precisa ser guardado, proteger o que verdadeiramente precisa ser protegido. E nós começamos com o coração, que é a instância principal. É dele que procedem as saídas da vida. Então guarde o seu coração. Eu sempre digo que quando uma coisa está na instância dos pensamentos, tem um peso. Quando vai para a instância da verbalização, tem outro. E aí, depois de verbalizado, isso pode estar agora habitando o coração. E aí fica muito complicado. O tópico 5 fala de servir de forma voluntária. 1 Crônicas 28, 9, quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro, espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Então, servir de forma voluntária. E outra coisa que eu peço a vocês, sejam proativos. Talvez alguns de nós sejamos reativos e muitas vezes o seremos, porque as coisas não nos apetecem e a gente apenas reage, somos reativos. Mas a maioria das vezes seja proativo. Voluntariedade no serviço é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo que é visto por Deus e até pelos nossos patrões terrenos. Um patrão terreno, um líder, um chefe, né, que está antenado, que entende da dinâmica do serviço, ele seleciona os proativos para as promoções. Ele seleciona os proativos para as premiações. Ele seleciona os proativos para receber aí os prêmios, porque esses são de grande importância, não somente no âmbito físico, mas também no âmbito espiritual. Então seja alguém voluntário, essa voluntariedade, né, essa generosidade em servir voluntariamente. O outro tópico aqui é sirva mesmo se estiver passando por lutas e dificuldades. Ainda há pouco eu falei sobre isso, de você ir por ir e você vai servir, assim mesmo, né? Atos 20, 18b a 20. Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor, com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem, jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês, publicamente e também de casa em casa. Então, o que eu disse, tem dia que você vai estar mais para ficar em casa, mas você vai orientado, protegido, motivado pelo Senhor. Então você vai servir, mesmo que se estiver passando por lutas e dificuldades. E quem sabe é nessa hora desse servir em meio às lutas que o Senhor vai te honrar, vai abrir portas, vai curar enfermidades, vai fazer coisas tremendas acontecer na sua vida. O tópico 7 fala sobre ensine a outros o seu conhecimento. Então, por fim, agora é transmitir o que eu tenho. Não seja egoísta, não guarde só para você. O que você aprendeu, ensine a outros, né? Passe para outros. Você sabe tocar um instrumento e tem habilidade para ensinar, abre um curso aí na sua igreja, né? Gratuito, se reúna com outro irmão, faça um pacote aí de aulas de música, de seminário, de estudo da palavra. Aproveita esse dom que você tem e contribua, né? Por fim, lembre-se de que assim como o mandamento de Cristo
de fazermos discípulos, Mateus 28:19, implica em ensinarmos pessoas no caminho do Evangelho. Devemos manter esta prática em outras áreas do nosso serviço, pois essa é a marca que caracteriza aquele que serve a Deus. Êxodo 35, de 30 a 34 diz: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também, e está em negrito aqui na nossa revista, né? Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Oliabe. Esses dois se juntaram e ensinaram as pessoas a lidar com o material. Então, queridos, você sabe fazer alguma coisa, tem condição, ensina isso a outro, passa esse ensinamento à frente, né? Eu tenho habilidade com madeira e eu queria muito ensinar isso, né, para os meus netos, que eu não tenho filho homem, só menina, mas os meus netos, e ninguém quer aprender. Eu fico pensando, caramba, né, seria tão legal se alguém quisesse dar continuidade a essa arte, né, com madeira, com tornearia de madeira, com marcenaria. E aí a gente está levando esse projeto lá para Juazeiro do Norte. E o nome do projeto é até esse, Projeto Bezalel. E é o nome do meu ateliê, né? Bezalel Ateliê. Onde o Senhor com certeza me deu essa habilidade, me deu sabedoria para lidar com madeira, né? E ser um artesão em madeira. Então, ensina aquilo que você sabe, ok? Concluindo, chegou o dia em que encerramos este curso. Foram aqui, para quem fez o curso completo, 3 meses de aprendizado, para vocês foram alguns domingos e crescimento. E aqui agradecemos aos nossos professores que com tanto amor prepararam as aulas, tiraram as dúvidas e semearam em sua vida tantas bênçãos que serão colhidas por cada um de vocês. Agora é momento de servirmos aos nossos irmãos com as características observadas na lição de hoje, frutificando ao Senhor pelas nossas ações. E que Deus siga cada dia mais te abençoando rica e abundantemente. E tem as tarefas da semana aqui. Comece a ler a carta aos Romanos. E como é bom saber que depois de 3 meses de aula, os hábitos diários para o seu crescimento espiritual já têm fluído. Mas não deixe a chama se apagar. Vigie. E pratique sempre, mesmo nos feriados e durante as férias. Agende um gabinete pastoral, a fim de compartilhar sobre seus dons, talentos, habilidades, que podem ser aproveitadas na igreja, e para saber dele a respeito dos passos que devem ser dados para tal desenvolvimento. No caso dos que ainda não tenham sido batizados, entendam que provavelmente ele lhes instruirá a aguardar um pouco, mas esse próximo passo em algumas áreas do serviço ministerial. Ok, queridos? Então, conforme eu prometi, estou colocando aí a 13ª aula no grupo para vocês. E vou me comprometer agora também em colocar as aulas 8, 9 e 10 para os irmãos que não fizeram essas primeiras. E semanalmente você vai poder acessar esse conteúdo e fazer essas aulas. Tá bom, queridos? Um beijo no coração de vocês. Sejam muito bem-vindos à Nova Vida, nessa nova caminhada, esse novo ministério, esse novo desafio, com novos irmãos, novos amigos, uma nova expectativa, tudo se fazendo novo nesse momento na vida de vocês. Deixem o Espírito Santo conduzir cada setor da vida de vocês, cada momento, cada instante. Deem tempo ao tempo. Se existem feridas, elas vão se fechar, vão serem curadas. Se existem dificuldades de interação, elas serão treinadas, e nós estaremos sempre aqui com o nosso coração aberto, nosso gabinete também, nossa casa, nossa vida, nossa família ministerial aqui para servir a todos vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus.